1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Queria pedir os meninos para colocar aqui para mim, por favor. A primeira coisa que nós precisamos entender para que vivamos o surpreender de Deus é saber aquilo que Deus designou para cada um de nós. E Ele designou para nós isso que está escrito nesse texto. Diz aqui: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Uau! Vamos ler juntos? Você pode ler comigo? 1, 2, 3 e... Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você pode pôr a mão na sua cabeça e dizer: eu tenho a mente de Cristo. Mais uma vez, eu tenho a mente de Cristo. Então, é uma questão de lógica. Se nós temos a mente de Cristo, logo pensamos como Cristo pensa. E quem pensa como Cristo pensa, não vê as circunstâncias como elas são. Nós vemos além. Para pensar como Cristo pensa, nós precisamos entender que todos os nossos canais de instrução precisam também serem transformados e tomados pelo Espírito Santo de Deus. Nossa visão, nosso olfato, nossa audição, nosso paladar, nosso tato, os 5 sentidos, os nossos canais de internalização de qualquer conteúdo. Nós precisamos entender que quando Esther se preparou, tem até uma unção que a pastora Alda gosta muito, né, de fazer, ministrar sobre os nossos pontos, que são canais de conexão. Então, quando você estiver ungindo o seu filho em casa, unja os olhos dos seus filhos, unja a boca dos seus filhos, unja o nariz dos seus filhos, o ouvido, o coração. Isso fará toda a diferença, porque são canais de conexão com aquilo que nós vamos absorver. Por isso que a Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Por quê? Porque você se conecta com aquilo, você agora vai trabalhar essa mentalização e depois você traz a verbalização. E é nesse momento que as coisas sofrerão impacto. Quando você verbalizar o que você pensou, isso agirá a seu favor ou contra você. E a minha pergunta é: o que é que você tem verbalizado? Obrigada, meu irmão, Deus te abençoe. O que é que você tem verbalizado? Muitas vezes, em sonhos, a nossa mente computa aquilo que está internalizado. O nosso inconsciente traz durante as noites de sono aquilo que está gerando aflição dentro de nós. Nós estamos vivendo uma situação desafiadora aqui na igreja esses dias. E essa noite eu sonhei o tempo todo que eu estava organizando essa situação. Liberando pessoas, trazendo pessoas, organizando pagamentos, enfim. Organizando essa situação. Porque o meu cérebro estava trazendo para mim o que o meu subconsciente armazenou e fez sentido para mim. E naquele momento que eu pensei que aquela situação estava esquecida e que eu estava livre daquela situação turbulenta durante a minha noite de sono, eu vi que não. E eu estava sendo atormentada por espíritos de angústia, por pensamentos que não me deixavam dormir, descansar. É aquela situação que no outro dia você acorda cansado. Quem é assim? Acorda cansado. Nós estamos agora vivendo a síndrome do pensamento acelerado, não é assim? Na verdade, não é que você vive a síndrome do pensamento acelerado. Na verdade, você é tão cobrado. Na verdade, você tem
um acúmulo de informações e o seu cérebro não está conseguindo computar tudo aquilo. Por quê? Porque o nosso cérebro é muito inteligente e ele, não importa quantas informações você tem, ele só vai arquivar 2. Só 2. A que mais fez sentido para você e a última informação do dia. Então não adianta, por isso que a Bíblia diz, porque andeis tão ansiosos. Não é assim? E a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Então, quando eu entendo que eu tenho a mente de Cristo, eu entendo que eu posso mudar a chave da minha vida. Abre comigo agora lá em Gênesis capítulo 1. Nós vamos caminhar hoje na Bíblia. Eu gostaria realmente, eu sei que tem aqui o texto, mas se você pudesse marcar na sua Bíblia esses textos, vai te fazer muito bem. Isso vai trazer para você uma revelação daquilo que Deus faz. Ui, está caindo aqui, minha Bíblia está parecendo sorteio. Que tem de coisa aqui. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. Encontraram? Vamos ler aqui. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu quero parar no último trecho desse verso, quando diz, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Em primeiro lugar, esse texto no original, a tradução diz que o Espírito de Deus incubava. E eu quero trazer para vocês hoje o significado de incubar. Se eu fosse você, sinceramente, eu jamais viria para a igreja sem um caderno e uma caneta, para você anotar tudo que Deus vai falar com você durante uma ministração. Não perca essas observações, porque são revelação de Deus para nós. E essas coisas mudam. Gente, olha, o que importa não é o mover de Deus somente no domingo, mas é a sua decisão da segunda-feira. Você vem para a igreja, você busca de Deus, mas amanhã você está tomando decisões erradas. Então, o grande mover de Deus é a mudança mental. Quando eu mudo a minha forma de pensar, eu mudo tempos e estações. E eu começo a entender que tudo que Deus conquistou na cruz é direito meu. A gente canta isso, mas vive como escravo. É ou não é? A gente canta isso, mas vive como alguém fracassado. Alguém que não está desfrutando dessa abundância. E quando eu falo de abundância, em todos os sentidos da palavra. Nos relacionamentos, financeira, ministerial, conjugal, enfim, em todos os sentidos da palavra. Então eu quero trazer para você agora o significado de incubar. Eu queria que os meninos colocassem para mim. A definição de incubar é preparar, gestação, choco. Já viu uma galinha ali chocando os ovos? Ela está preparando aquele momento, aquele nascer de uma nova vida. Ter a mente de Cristo, antes de tudo, é preparar um caminho. Tem um texto da palavra que me marca demais, demais, demais. Entre todos os outros que eu amo, existe um que eu guardo no meu coração. É quando a Bíblia diz que João veio para preparar um caminho reto para a chegada do Cristo. Ah, não, vocês não entenderam. João veio preparar um caminho reto. Sabe qual é o problema desse século? Nós amamos atalhos. Eu não sei se você sabe, mas caminhos retos não tem curva. Caminhos retos não tem atalhos. Caminhos retos significa processo iniciado e finalizado na cruz do Calvário.
Isso é caminho reto. Por isso o discurso de João era um discurso tão duro. Um discurso veemente, onde ele clamava: raça de víboras, arrependei-vos, voltai-vos para Deus. Ele estava o quê? Trabalhando um caminho reto. Em outras palavras, João estava dizendo: se preparem para o processo, porque ele finaliza na cruz. Sabe por que o processo finaliza na cruz? Porque ele também se inicia na cruz, com a ressurreição de Cristo. É ali onde tudo termina e é ali onde tudo se inicia. A minha vida não terminou na cruz. A nossa vida se iniciou na cruz. Mas você precisa entender que para que eu viva a vida de Cristo, e ali Ele me deu direito de filho, me adotando. E agora presta atenção que eu vou te falar sobre adoção. Uma cultura judaica sobre adoção. Na época de Jesus, os judeus faziam uma cerimônia depois de 8 dias, para saber se aceitariam aquele filho ou não. O homem e a mulher traziam aquele bebê, colocava no meio daquela reunião, onde havia como parte principal os anciãos da cidade, homens homens que decidiam a vida do povo, que a Bíblia diz que eles sentavam às portas da cidade. Esses homens ministravam essa reunião, aquele pai trazia o filho, aliás, a mãe trazia o filho, deixava no meio daquela reunião, e o pai tinha o direito de olhar para aquela criança e decidir se o levaria como seu filho ou não. O filho era dele, mas ele tinha o direito de deixar, virar as costas e dizer: não aceito esse menino como meu filho, e ir embora. O filho adotivo não. O filho adotivo era uma escolha da família. O pai fazia a mesma cerimônia, trazia aquele bebê, apresentava publicamente e dizia: diante de homens e mulheres aqui presentes, eu estou assumindo essa criança eternamente. Você consegue entender o que Jesus fez? Jesus nos adotou. E lá naquela cruz ele estava dizendo diante de todos os sábios de Jerusalém: eu escolho você, meu filho, eternamente. Eu me lembro quando eu era muito criança, eu assisti um filme que marcou a minha história. Eu devia ter ali em torno de uns 5, 6 anos. E nesse filme, um professor finalizava aquela reunião trazendo uma semente de abóbora. O professor, na frente dos alunos, pegava a semente de abóbora e dizia: o que é que vocês estão vendo aqui na minha mão? Todos da sala diziam: uma semente de abóbora. Ele diz: vocês veem uma semente de abóbora, eu vejo infinitas possibilidades. Assim é Deus. Você se olha no espelho e se vê um caco. Você se olha no espelho e vê alguém desprezível. Você se olha no espelho e vê alguém limitado, alguém fraco, alguém fragilizado, mas Deus olha para você e vê infinitas possibilidades, porque Ele desejou ter cada um de nós como filhos, mas filhos que vivem segundo a aparência do Pai, as características do papai. Desse Abba, Pai. Vá comigo agora, por favor. Lá em 1 Coríntios novamente. Volta a sua Bíblia, por favor. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Isso aqui eu vou mostrar para vocês o que estava dentro da minha Bíblia. Tudo isso aqui é projetando 2022. E eu vou te contar, Deus já cumpriu boa parte disso aqui.
Para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas paralelo com isso, sabe o que tem? Um plano de leitura bíblica. Significa que cada promessa dessa está alinhado à minha aliança com Deus, de mentalizar a sua palavra e aprender mais dele. Então, eu quero te dizer que não adianta só pedir, você tem que fazer sua parte. Amém? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Ah, meu Pai, só quem tem a mente de Cristo entende a profundidade desse texto. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. O que é que tem dominado a sua mente? O que tem dominado o seu coração? Presta atenção no que eu vou te dizer. Mente e coração precisam andar juntos. Se mente pensa algo, o coração faz outro, um neutraliza o outro. Você entra num ciclo de autossabotagem, você mesmo está se sabotando. Com a mente eu penso, com o coração eu expresso. A boca fala o que o coração está cheio. Mas a mente pensa uma coisa, o coração diz outra. E aí, mente e coração desalinham. E o propósito de Deus não pode acontecer. Mente e coração tem que caminhar alinhado. E tudo isso parte do momento em que eu entendo que eu tenho a mente de Cristo, os meus pensamentos são os que Cristo pensa, e para que algo aconteça, eu preciso incubar alguma coisa, eu preciso chocar alguma coisa, eu preciso viver um período gestacional daquilo que eu quero. Queridos, quando Maria recebe a direção de Jesus, do anjo, para gerar Jesus, a Bíblia traz algo encantador. A Bíblia diz que ela passa por esse processo em silêncio. Ela está gerando esse sonho de Deus dentro dela. Existem muitos sonhos de Deus sendo gerados dentro de você, mas muitas vezes a sua boca neutraliza o que Deus quer fazer. Sabe por quê? Você agora começa a entrar no processo de Deus. Mas quem disse que o começo é fácil? Quem disse que o início seria o início de flores? Quem foi que disse isso? Tem muita gente que diz, eu vim para a igreja, aceitei Jesus como meu Salvador e agora minha vida virou uma desgraça. Mas quem foi que disse que depois que você aceitasse Jesus, sua vida seria apenas flores? Não tem isso aqui na Bíblia. Mas a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você vencerá.